Provavelmente essa será a obra do qual mais vou colocar minha opinião pessoal sobre, porque diferente dos outros vídeos que eu faço aqui do canal, que eu tento ser mais imparcial e analisar fielmente a obra, no caso de Mashiro no Oto, o anime se mostra muito contraditório e também bastante confuso, tanto em aspectos do storytelling, quanto na sua parte de produção, o que o torna um tanto peculiar no mundo dos animes. Lembrando que esse vídeo vai ser uma análise sobre o anime, e não apenas uma review, então vai ter bastante spoilers aqui, tá bom? Fique avisado. O que eu sempre tento achar primeiro em uma obra é o seu tema, como eu falo em vários vídeos aqui do canal, porque normalmente o tema ela é a espinha dorsal, que guia tanto os eventos que acontecem na história, quanto os arcos e o desenvolvimento dos personagens propriamente dito. No caso aqui de Mashiro no Oto, apenas pela análise do anime, eu consigo ver que o tema se mostra sobre como encontrar seu próprio som, falando ali mais como um artista musical de shamisen, que é o instrumento que o protagonista toca. Mas se formos pegar mais pelo lado universal da obra, o tema na verdade é sobre identidade. Isso já dá uma resposta para o porquê de Setsu ter perdido a competição lá no final do anime. Claramente ele tinha mais habilidade do que todos ali. Inclusive acredito que mais do que o Soichi Tanuma, que foi ali o grande vencedor da competição. Mas o que o realmente fez perder o campeonato foi a sua falta de identidade, o fato de não saber quem ele realmente é. O anime acompanha então essa jornada que o Setsu tem, onde ele reflete o tempo todo se quer copiar as habilidades de seu avô ou não. E quanto de nós não somos assim também? Quando crianças, ou mesmo mais jovens, tentamos copiar outras pessoas, sejam nossos pais, amigos, enfim, qualquer pessoa do nosso círculo social que temos mais apego ou mais inspiração. Mas isso revela a falta de identidade que possuímos nessa idade da vida e que vai sendo construído ao longo do tempo. É exatamente esse trecho, esse pedaço da vida que acompanhamos em Setsu Sawamura, o protagonista da história. Tanto é que ele diz que perdeu o objetivo na vida e suas ambições quando o seu avô morre. Ele queria ser igual ou tocar igual ao avô dele, mas ele faleceu, ele se foi. Não há mais como aprender com ele. E o próprio avô dele diz que ele não deveria tocar a música. Setsu perde ali seu único propósito, sua referência e também sua identidade. Mas voltando ao assunto do campeonato, Setsu perde porque ele não sabe quem ele realmente é ainda, nem o que quer tocar. A arte, ela expressa a nossa natureza interior e revela quem nós somos de verdade. E naquele momento, ainda, ele estava confuso sobre si mesmo. Já Soichi sabe exatamente quem ele é e mostrou uma performance coerente do começo ao fim da música. Apesar do anime ser tão profundo e tratar de temas que eu gosto pessoalmente, o grande problema para mim está nesse mesmo ponto. A própria obra em si e o autor do mangá também parece que está tentando encontrar sua própria identidade e saber o que é. Se a gente pegar ali um pouco sobre a história de Marimo Hagawa, que é o autor da obra original, podemos ver que ao longo da sua vida ele produziu quase totalmente mangás shoujo, voltado ali então para meninas jovens. Mas sua obra de maior prestígio foi Mashiro no Oto, que contou ali no total de 31 volumes publicados. Nessa obra é visível claramente uma mistureba de muitas coisas, como se ele também estivesse perdido em si mesmo. A arte da obra é totalmente shoujo, além de ter muitas características também dessa narrativa, como personagens femininas chorando o tempo todo, cenas melodramáticas demais e romance característicos de mangás e animes shoujo. Mas Mashiro no Oto foi serializado e classificado como um mangá shounen, que é para meninas jovens, totalmente o contrário. Justamente por contar a história de um adolescente nessa fase de autodescoberta, além de ter introduzido também um arco de torneio ali para ser um pouco mais popular. Só que ao mesmo tempo, ela também se trata de uma obra seinen, porque trata de temas ali muito mais profundos e maduros para a idade, como a identidade, similar ao que vimos ali no vídeo do canal sobre Blue Period, que também tratava de identidade, e Blue Period é um mangá seinen. De toda forma, vemos que o próprio autor parece em conflito ou buscando seu próprio som ou sua própria arte. O cara gosta muito de fazer mangá shoujo, porque foi os primeiros mangás que ele fez durante a vida dele, mas talvez por não ter conseguido ali o sucesso que tanto queria, tentou fazer algo que agradasse mais o público popular, transformando então Mashiro no Oto em um shounen. E nisso, ele mesmo entrou em conflito consigo mesmo. Como o próprio anime discute, se você deve fazer algo porque gosta, uma ambição emocional e pessoal, ou se sua arte deve ser comercial, para entrar em competições, ser o melhor e ganhar prestígio social. Inclusive, essa é uma daquelas obras que nos tocam e não sabemos o porquê, pois ela é bem confusa, justamente porque o autor entregou sua verdade interna. Uma parte da vida real do autor foi entregue nessa obra, mesmo que essa parte seja totalmente confusa.
Só lembrando que nada disso é confirmado ou tem embasamento oficial, tá? Isso tudo é teoria que eu tirei da minha cabeça, é apenas uma observação que eu tive a respeito dessa obra. Um grande ponto negativo para o anime é essa falta de conclusão que teve. Mesmo adaptando só um arco do mangá, o arco do personagem ou a história que está sendo contada ali em primeiro plano deveria ter sido pelo menos terminada ao final dos 12 episódios, ou dado no mínimo uma conclusão, um valor positivo ou um valor negativo com relação ao pensamento de Setsu. As grandes perguntas a serem respondidas seriam: consegui achar meu som? Devo copiar meu avô e mostrar ao mundo as habilidades dele? Devo ser o espelho do meu avô ou ser eu mesmo? Um artista com identidade própria. Devo ceder às pressões externas da sociedade, de familiares que querem ver meu sucesso comercial, ou devo fazer o som que eu gosto por mim mesmo? Até porque o Setsu, ele nunca se mostrou ambicioso por sucesso social. Ele queria apenas tocar um bom som. Todas essas questões impõem valores positivos e negativos à obra, dependendo do caminho ou da mensagem que Mashiro no Oto quer passar. O grande problema aqui pra mim, que foi uma das piores coisas da obra, foi que o anime simplesmente termina no meio dessa ideia, antes de concluir o fechamento do pensamento. A mensagem, ela então não é concluída nesse arco, ela é só concluída um pouquinho mais pra frente no mangá, o que faz você se sentir obrigatoriamente um vazio ou perda de tempo por ter assistido todos esses 12 episódios que não acabou. Pra mim, no mais, o anime tem grandes problemas também de peça, que é o ritmo da edição ou da direção, como eles contam a história, basicamente. Tudo parece bastante picotado, rápido demais, sem transição, e as coisas acontecem de repente, como mágica. Principalmente no episódio 1. Então, o roteiro e a direção são basicamente medianos, a animação é normal, bem mediana também, por mais que algumas cenas de música sejam realmente muito bonitas, mas, no geral, o anime é bem mediano. Eu vou dar só crédito aqui para a equipe de som. Como o anime ele é focado em músicas, em shamisen, essa parte realmente teve bastante empenho por parte dos produtores. Inclusive, eu comecei a gostar muito de ouvir shamisen e a identificar o som desse instrumento em várias outras músicas que eu escuto por aí, justamente por causa desse anime. E o som do shamisen, cara, ele é realmente muito fenomenal, né? Ele é muito bonito e muito gostoso de se ouvir. Porque ele mistura ali um pouco de notas agudas com notas graves, então fica uma coisa perfeita. Então a equipe de música tá de parabéns aqui. Falando dos personagens um pouquinho, temos aqui uma das piores mães dos animes, que é totalmente narcisista e humilha o próprio filho todo o tempo. Simplesmente ela pode ser ranqueada ali no top 10 piores mães da ficção. E o pai de Setsu também não sai disso, porque parece que ele abandonou a família e quer apenas o talento do filho ou a imagem do avô, sabe? Então Setsu está ali em volta de um pai e mãe super ruim. A única coisa que realmente dá a vontade de assistir esse anime é o Setsu, de quem já falamos, mas principalmente de alguns personagens secundários, como o Akana, que é o irmão mais velho do Setsu, que é simplesmente muito carismático e ele o tempo todo fica farmando aura durante o anime. Pra mim, ele é o melhor personagem dessa história, inclusive. Temos a Sakura também, que trabalha no restaurante e há até um certo romance ali com o protagonista, uma certa admiração por ele. Temos também a Yuna, a menina do primeiro episódio, que ela sim é a paixão amorosa do Setsu, formando ali um triângulo amoroso típico de shoujos, né? Entre a Yuna, o Setsu e a Sakura. Mas, no geral, todos os outros personagens da obra, tirando esses que eu acabei de citar, todos são meio ok, sabe? Até mesmo os outros instrumentistas que a gente vê durante a série não tem muito da história deles para serem realmente destaque ou a gente gostar ou cativar por eles. Outra coisa que eu quase estava esquecendo, mas no meio dessa confusão aí do diretor, roteiro e etc, o anime trata de temas muito distintos um do outro. Alguns personagens tratam de luto, trata de narcisismo, trata de identidade, não conseguir fazer o que gosta, ou parar de seguir seus sonhos por causa de lesões corporais, como no caso do Kaito, que machuca o joelho e não pode ser jogador de futebol. Trata também do tema de tradição versus modernidade, talento e, cara, entre muitos outros. Como eu disse, é uma grande mistureba e nada se conecta direito em si, de forma direta entre eles, sabe? Você até pode tentar ter uma conexão entre os personagens e o tema central da obra, mas é sempre muito indireto, sabe? Cada personagem tem uma história e uma mensagem ou tema diferente da espinha dorsal. E nada é muito coeso, igual a música do Setsu no final do anime, que não é nada coesa, é tudo muito misturado. Mas concluindo esse vídeo, gostei muito de Mashiro no Oto e foi até bem
bem divertida a experiência. Ao assistir pela primeira vez a obra, você se sente bem impactado emocionalmente, mas o grande problema é esse. Ao reassistir pela segunda vez a obra, os problemas ficam muito claros e muito visíveis na sua frente. Resumindo toda a ópera, gostei bastante, mas eu recomendo assistir? Cara, eu simplesmente não recomendo assistir essa obra. É uma das poucas obras que eu não recomendo ninguém assistir ou comprar o mangá, porque ela não é uma daquelas obras que são uma experiência obrigatória antes de você morrer, sabe? Temos filmes, livros, séries e animes que são algo tão diferente e uma junção de emoções tão únicas que você não encontra em outro lugar. Mas no caso de Mashiro no Oto, isso não acontece. Tudo aqui é confuso, o anime não conclui nada, e a temática da identidade também já existe em outras obras que abordam muito melhor esse tema. E eu também não recomendo ler o mangá, porque as cenas de alguém tocando shamisen, mas sem ter o som de fato que você escuta numa mídia audiovisual, cara, é simplesmente agoniante, cara. Eu tentei ler o mangá e não dá pra ler. Então, cara, resumindo, eu não recomendo. Mas, no mais é isso. Se inscreva no canal, compartilhe para quem você acha que vai gostar e até a próxima.